Olá, esse é o Tirando os Pontos, saúde sem papas na língua, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que atinge aí 90% da população brasileira. É a questão do divórcio, como evitar um divórcio. Eu trouxe uma especialista, uma psicóloga, a Júlia Mesquita. Júlia, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, prazer é todo meu. Mas antes eu quero dar um recado aqui da rede de laboratórios Ribeiro. Tem o Laboratório Viotti, Laboratório São Geraldo, espalhados pelo sul de Minas. Referência, telefone e endereço, tá aí na tela para você. Agora, tem saída ou sempre vai pro divórcio? Ou dá para evitar? Chegou a crise do casal, tá naquele momento tenso, não dá nem, dá até desgosto voltar para casa, falar bem a verdade. Eu acho que existem várias coisas pra gente conseguir fazer antes de chegar nesse fato do divórcio em si. Eu acho que diálogo é a base fundamental de qualquer casal. Então, se um relacionamento não tem diálogo, você não consegue saber coisas básicas do dia a dia do seu parceiro, saber um sentimento dele, ou dividir um problema, o casamento ele realmente já começou a estar em crise. Eu acho que antes de chegar no divórcio em si, tem coisas que a gente precisa evitar antes. Então, por exemplo, discussões muito longas, ficar vários e vários dias sem conseguir conversar, porque isso vai criando um atrito que vai aumentando cada vez mais, né? Ô, Júlia, mas tem vez que entra num ciclo Sim. que, puxa, você não consegue falar nada que já vira motivo de discussão, né? Então, o importante também é tentar sair um pouco da rotina. Então, tentar pelo menos uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, o casal sair, fazer um passeio, um piquenique, ir num cinema, sair para jantar, fazer uma viagem, alguma coisa que tire eles do dia a dia de problema, de trabalho, de tensão e volte ele para um ponto deles lembrarem por que eles se apaixonaram, por que eles ficaram juntos, né? Sair da rotina pesada, sair daquela briga. Eu sei que deve ser, é muito difícil, né? Porque já tá num ciclo danoso, né? Sim. Já tá num ciclo danoso. Aí a pessoa fala, pô, vou viajar, vou gastar um dinheiro. E ainda vou, para correr o risco de me aborrecer, mas é válido. Eu acho também que outros pontos, assim, entender por que o casal tá brigando tanto. Às vezes é falta de diálogo, às vezes também pode ser por organização da casa. Um faz muito, o outro não faz. Ou financeiro, né, que é um dos motivos, eu acho que as pessoas mais brigam. O que mais traz o casal aqui pro seu consultório quando tá nessa situação de crise, chegando perto de se separar? Porque, poxa, o casal que vai procurar o psicólogo é porque a bomba já tá Sim. Estourando. Eu acho que traição, problemas financeiros e acho que também quando o casal deixa de ser um casal para se tornar só pai e mãe. E aí perde essa relação, eles esquecem desse vínculo que um tem com o outro para se tornar só para cuidar do bebê, para cuidar da família, e eles esquecem de viver esses momentos a dois. Tá, então agora você falou 3 tópicos ali, né? O financeiro, traição, pai e mãe. Tem como evitar o divórcio mesmo depois de uma traição? Sim. É possível? Eu acho que depende muito dos envolvidos, de como é a traição para cada um dos indivíduos que estão ali nessa relação. Tem gente que perdoa, tem gente que entende que já estavam distantes, que já não havia um vínculo mais, que não existia a possibilidade de ser um casal. E tem gente que fala, não, olha, vamos tentar recomeçar, eu acho que tentei sair fora, mas vi que gosto de você, que gosto do que a gente tem. E para algumas pessoas é assim, não, é o fim mesmo, então isso aqui é só o início do processo, né? Mas eu acho que sim, é capaz de reverter se a pessoa estiver disposta a conseguir seguir em frente e não ficar, por exemplo, jogando na cara de tudo que aconteceu, porque senão a relação não vai pra frente. Para naquilo ali e não segue. Acontece demais. Isso acontece demais. A pessoa perdoa, fala que perdoa, mas aí qualquer briguinha, qualquer problema joga na cara o negócio da traição, usa como desculpa. Vamos falar um pouquinho do perdão, abrindo um parênteses aqui. Pô, perdoou, né? Sim. É pra nunca mais falar daquilo. Por isso que é tão difícil você tomar essa decisão, por isso que você precisa pensar, vou perdoar? Vou voltar assim? Sim, e outra, minha vida vai voltar ao normal? Vai mudar alguma coisa? A gente vai sentar e conversar? Porque não adianta nada também falar, vamos voltar pra dentro desse relacionamento e criar um distanciamento gigante entre os dois. De, esse assunto aqui eu não posso falar porque vai remeter essa dor, ou tal coisa eu não posso também falar porque vai doer em mim ou vai doer no outro um pouco mais, ou ficar remoendo.
Porque aí, no primeira briga que tiver, explode e a gente joga tudo na cara do outro. Às vezes a vida fica ainda pior, né? Vamos supor, às vezes houve a traição do marido ali num dia que ele joga futebol. Aí a mulher aí decide perdoar, volta, aí ele fala assim, ó, nunca mais você vai jogar futebol. Sim. Aí ele liga a televisão passando futebol, ela já remete na memória dela o trauma da traição e aí já vira motivo de briga. Enfim, fica uma situação... É mais difícil reconquistar numa situação dessa, né? Mas é possível. São os gatilhos, né? Disparadores que a gente chama. Sim, vem uma fúria na pessoa, né? E aí aquilo vai gerando um incômodo, e aí é quando a gente vê que realmente não tá digerido, não tá perdoado. E aí quando ela precisa talvez procurar uma terapia para entender melhor essa solução, ou tentar conversar realmente com o marido a ponto de, olha, dentro do nosso relacionamento não vai existir mais isso. Se a gente tiver algum problema, a gente vai sentar, a gente vai conversar, a gente vai resolver. Mas vamos tentar achar outras alternativas do que encontrar, né, uma terceira pessoa para entrar dentro desse relacionamento. Você falou do problema financeiro. É difícil, hein? Como que um psicólogo vai trabalhar nessa questão quando o problema é o financeiro ali? Muitas vezes é importante a gente pensar assim, ó, quem é o provedor da casa, se tem só uma pessoa, se são duas pessoas, como eles fazem a divisão das contas, das finanças. Então, se ela ganha a mesma coisa que ele, mas ele paga todas as contas, o dinheiro dela vai para onde? Ou se ela paga todas as contas, ele deixa o dinheiro onde? Então é importante pensar o que ele ganha, o que ela ganha, junta tudo e é dos dois, e a gente vai rachar e vamos ver o que vai fazer com isso. Ou meu dinheiro, seu dinheiro, então independente disso, a gente vai arranjar uma alternativa. Então entender também qual é o perfil do casal. Porque tem gente que o que é meu, o que é seu, tem gente que faltou aqui, eu te peço, você me empresta um pouquinho. Mas geralmente essas brigas acontecem quando eles não têm essa organização. Então as contas começam a acumular, eles não sabem de onde vem tanta conta, então pede para um não quer ajudar, o outro ajuda demais e cobra do outro, tipo assim, só eu que ajudo, você nunca faz nada pela gente. Então sentar e fazer essa organização. Tem uma transferência de culpa, né? Sim. Essa organização, planilha, colocar em pauta como a gente vai organizar. Muito importante também no início do mês. Quais contas a gente tem? Identificar os problemas, porque às vezes a gente gasta também, porque meu casamento já não tá bem. Já tô numa crise. E aí eu gasto, eu quero comer. A gente desconta em outras coisas. Então a gente tendo noção no começo do mês de todas as nossas contas, a gente evita gastar um dinheiro extra e a gente consegue organizar. Vai ser para pagar uma dívida, vai ser para pagar uma parcela de um apartamento, de um carro, do meu carro, do seu carro. Mas a gente consegue organizar para onde vai. Isso diminui absurdamente a quantidade de briga. Júlia, agora você falou num ponto também que eu acho muito interessante com relação a essa questão do financeiro. Você é especialista, você vai falar se estou certo ou se estou errado. Vale lembrar que ninguém tem a obrigação de sustentar ninguém. Sim, né? Claro. Então você casou, o seu marido não virou seu pai, a sua esposa não virou sua mãe. Sim. Né? Então assim, sendo o basicão ali, ninguém tem a obrigação de sustentar ninguém, e sendo mais machista um pouquinho assim, mas só para as pessoas conseguirem visualizar a situação, ninguém tem a obrigação de catar cueca para casa fora e roupa jogada e bagunça. Sim. E limpar tudo sozinha, né? É junto, né? É um jogo, é um time. Eu acho também que assim, ó, cada relacionamento funciona de uma maneira. Então o casal ele vai conversar entre si, assim, o que a gente aceita e o que a gente não aceita. Ou eu vou ficar em casa e você trabalha e sustenta, tem que chegar no comum acordo. Não alguém chegar e falar, você vai ficar em casa e eu vou trabalhar. Não pode ser uma ordem, tem que ser, eu acho que uma junção de consentimento. Não uma assim imposição, mesmo, né? uma proposta, né? Uma proposta. Agora, assim, a mulher quer ficar com os cuidados da casa, eu cuido tudo e você sai pra trabalhar, ela estando de acordo com isso, beleza, sem problema nenhum. Agora, quando começa só a tarefa pra um e o outro tá ali fazendo o mínimo, é onde também dá muito conflito. Sim, sim. E é uma questão legal também que eu acho, é entender um pouquinho a rotina do outro, né? Porque às vezes, eu já me peguei uma vez falando assim, a gente coloca garrafas de água na geladeira e para levar para o outro andar da casa. E eu falei assim, porra, parece que só eu que encho essas garrafas d'água, né? Então assim, mas depois você acaba olhando a rotina do outro, aí tem filho, tem trabalho, tem uma rotina, poxa, pesada pra caramba, assim, eu tô reclamando de encher uma garrafa d'água, é melhor ficar quieto. E geralmente também, uma coisa que eu acho muito importante que tem se perdido nos atuais dias, assim, de sempre você ter algum momento com o seu parceiro ou com a sua família. Então que seja um café da manhã, que seja um almoço, que seja um jantar. Porque hoje um acorda, o outro já saiu, na hora que ele chega já tá deitado. Por que fazer isso? Pra você entender a rotina do outro. Você saber se foi um dia estressante, se foi um dia triste no trabalho, se foi um dia bom, pra compartilhar. Porque senão passa aquela emoção que você sente naquele dia e o outro não viu, não entendeu isso. Então,
Vou dar o exemplo da sua garrafa d'água. Ela não encheu porque ela estava muito chateada na hora que ela chegou, ela só queria um banho, estava cansada, tinha acontecido problemas. E aí você não sabe o que aconteceu no trabalho dela, porque vocês não estão tendo esse momento, né, a dois, de conversa. Então, você acha só, ela chegou de mau humor, não quer conversar, não quer encher a garrafa, não quer fazer nada. Então, assim, passa muito despercebido. Então, o dia a dia conta. Ter tempo de qualidade diariamente também é importante. Você não precisa passar o dia inteiro com a pessoa. Sim. Mas que seja meia hora de qualidade, um ouvindo o outro, evitando celular, evitando rede social, evitando Sim. qualquer outra coisa, conversando mesmo, eu acho também que melhora demais a relação. É até melhor do que passar o dia inteiro junto, onde cada um fica num celular. Sim. Né? E o dia inteiro junto enjoa também. É viu, uma gente? falsa companhia, né? É, a pessoa tá ali, o corpo tá ali, né? Sim. Mas a cabeça tá em outro lugar. O negócio de dividir as tarefas também é algo importante para que o relacionamento dure e para que acabem as brigas, né? Então, um cozinhou, o outro lava a louça. Isso. Ou às vezes um gosta mais da área da cozinha, o outro gosta mais de lavar roupa e passar. Sim. Ver quais atividades combinam com o casal. O que eles gostam de fazer? Ah, a gente não gosta de fazer nada, ah, vamos chamar uma faxineira pra vir? Sim. Tudo bem, uma alternativa que eles podem Sim. escolher. Mas sempre evitar a briga. E outra, conversar. Porque não adianta nada outro falar assim, olha, eu lavo a louça e você cozinha? Tudo bem. Mas eu penso, nossa, mas eu detesto lavar a louça. E toda vez que você lava, você vai remoendo aquilo. Então chega numa hora da briga e você fala, só eu lavo a louça, eu não gosto de fazer isso. Então a gente evita esses desentendimentos quando a gente deixa bem claro que a gente gosta e que a gente não gosta dentro da relação. Mas quando chega nesse ponto, os malditos 7 anos, quando chega naquele momento que tá briga, parece que é impossível de um enxergar no outro as qualidades, um enxergar no outro o tanto que o outro se esforça, um conseguir admirar no outro e saber dividir tarefas, né? Parece que viram uma disputa onde nenhuma proposta é acatada, né? Uma dinâmica que eu acho muito legal de fazer, principalmente assim, quando tem filhos, família, tempo passou, resgatar lembranças. Chegar um momento assim, por mais que eles não estão conversando, eu falo, vamos aqui, vamos conversar. Por que a gente tá junto? Porque a gente se escolheu, porque a gente quis estar aqui, a gente teve uma história, uma resolução com isso. Então, vamos pegar uma caixa de fotos, vamos olhar lá antigamente, vamos lembrar de alguém que já passou na nossa vida que foi muito importante pra gente, fita de casamento, álbum, qualquer coisa. E ali olhar um pro outro e lembrar quais são as qualidades dessa pessoa que eu gosto. E falar, porque a maioria das vezes a gente convive com as pessoas, a gente não fala o que a gente admira no outro ou o que a gente gosta no outro. Mas os defeitos a gente sempre faz questão de ressaltar. É uma coisa, principalmente quando tá nessa fase aí, é terrível. Bom, a gente falou também dos filhos, né? Que às vezes isso acontece com os dois, mas eu vejo acontecer muito com mulher, né? A mulher, ela tem a questão hormonal, né? Do parto, tem a questão da depressão pós-parto, mas a mulher acaba tendo uma dedicação maior para a cria ali, para o filho, e acaba deixando o marido de lado. É onde acontece muita traição, muito problema. E aí a mulher fica rancorosa, ela fica magoada pra caramba, porque, poxa, você me traiu quando eu estava lá dando mamar pro nosso filho, tava dedicando fralda, alguma coisa que é dos dois e o outro sai. Eu acho que nesse ponto também, assim, trazer também o papel do pai pra esse cuidado. Dividir tarefa, né? Sim, porque assim, ela vai estar ali, ela vai estar amamentando, mas nada impede do pai dar um banho. De não deixar tudo sobrecarregado na mão dela. E cuidar dela, né? Sim. Tá amamentando, vai lá, leva um copo de água. Você quer um copo de água? Você quer colocar um banquinho pra melhorar seu pé, a posição que você tá aí, né? E outra coisa também por mais que você for pai e mãe, você precisa lembrar que vocês são um casal. Então, às vezes, a mulher, nesse caso, assim, ela fala assim, vai escovar dente. Do nada ela já fala pro marido também, você também já vai fazer tal coisa. Ela começa, já que ela manda muito Dá muita assim, ordem, né? Sim, ela já acaba dando geral pra organizar tudo. Sim. E acaba também distanciando. Então, por isso, sim, é importante, nem que seja assim, meio-dia, ter um período dos dois pra fazer uma atividade, que seja deitar no sofá de casa e assistir um filme, de ter o contato físico, e não só na hora que a gente vai dormir. E principalmente também quando os bebês são pequenos, a família coloca o bebê no quarto. Sim. E na cama. E Isso é morte, isso é morte. No meio ainda, coloca no meio pra piorar a situação. E aí é onde você vai literalmente se afastando. Porque você não sente mais o contato físico, você não sente carinho, você não sente conforto. E aí o bebê sempre tá ali, então acorda no meio da noite, gera frustração, gera cansaço, gera diversas coisas. Então a gente precisa também entender que, determinada idade, os filhos vão pro quarto deles pra vocês voltarem a ser esse casal. E no meio dessa rotina do dia a dia, deixar um dia na casa da mãe, da sogra, contratar alguém, uma amiga, nem que seja pra dar
passeio no supermercado, alguma coisa que vocês façam juntos. Tem mãe que não deixa. Tem mãe que é aquela, tá ali, né, aquele muito passarinho ali, fica em cima do filho, não deixa com ninguém pra sair. E isso é um perigo, mulher. Por isso é um isso perigo, que né? a maioria das vezes se torna essa relação de só pai e mãe, e não casal. Porque ela voltou tanto ali pro bebê que ela esquece que precisa fazer as outras coisas que ela fazia antes na vida dela. Trabalhar, ir numa academia, encontrar uma amiga, sair. Que ela fica muito dentro de casa, interdita naquilo e ela não consegue dar essa espairecida, né? Ó, aqui é uma dica legal. Às vezes você não quer deixar com ninguém, mas a criança já tá numa escolinha, numa crechinha. Pega à tarde. Pega um dia à tarde, dá uma fugida com seu marido, vira amante dele, né? Vai para um motel, sai de casa, né? Senão chega em casa também vai começar a pisar em peça de Lego, aí já desiste de tudo, né? Outro ponto, nós falamos do filho. Nesse período também eu acho legal que é importante manter o casal vivo, por mais que seja difícil ali no pós-parto, os primeiros meses, primeiros anos. Por quê? Porque depois a criança cresce, fica um vazio, né? Principalmente a época de vestibular, que as crianças saem de casa, o adulto. Síndrome do ninho vazio, né? Arrebenta. Porque acaba que você se entrega... Tem muito divórcio nesse período. Sim, justamente por isso, porque se perde do casal. Então eles só viram pai e mãe, e na hora que os filhos saem de casa, eles não sabem mais reconhecer a própria companhia, o que o outro gosta, o que ele gosta de assistir, o que tá passando na TV, que eles precisam se unir. Aí começa os conflitos, porque um tá sempre na sala, o outro no quarto. Ou um quer comer tal coisa, o outro não. Então o filho tinha algo ali que era em comum deles. Então, o filho quer comer macarrão, então vamos. Então une. Então na hora que essa... filho, né? Não necessariamente que ele vai embora pra sempre. Não, ele vai voltar, ele vai fazer a visita. Mas o dia a dia, o companheirismo, a parceria, acabou. Se perdeu no tempo. E aí acaba o propósito do casal, acaba o casal. Sim. Já que nós tocamos nesse assunto, propósito, meta. O casal tem que ter meta, tem que ter objetivo, assim. Que dicas de objetivo a gente poderia dar aqui pros casais? Tipo, uma viagem? Isso, por exemplo, ter construção de patrimônio. O que é nosso objetivo agora? A gente quer construir uma família? Então, quando que a gente vai tentar se planejar para isso? Aconteceu, a gente não estava. Organizar financeiramente. Então, vamos construir uma casa agora? Vamos comprar uma casa? Vamos juntar tanto por mês? Mas ser em conjunto. Outro, vamos fazer uma viagem que a gente não faz há muito tempo. Vamos ter um tempo pra gente. Qualquer coisa, eu acho que não deixe cair a relação num ponto assim de marasmo, de que a gente já sabe daqui 3 anos como a nossa vida tá. Quando a gente olha isso, eu acho que rotina é muito importante, mas não em excesso. Sempre que a rotina vem em excesso, ela acaba que não traz uma magia, sabe, pro casal, não traz uma dinâmica pra própria vida. Parece que a gente perdeu o sentido de estar ali. Sim. Só fica um dia após o outro, a gente já não sabe mais o que a gente sente, o que a gente gosta, aonde a gente quer ir, a gente só vive. Então sair dessa rotina também é importante. Então uma viagem, trocar de carro, mas coisas também que o casal esteja em consenso, né? Porque senão também é onde gera mais conflito. Mais discussão. Tem gente que é metódica, né? Não troca o restaurante, vai sempre no mesmo restaurante. Sim. Então assim, alternar, quebrar a cara faz parte, né? Sim. Quebrar a cara faz parte. Então entenda que você vai arriscar ali gastar um trocado num restaurante que você não conhece. É uma aventura, cara. Dá risada, né? Dá risada. Deu certo, deu, não deu, passa no Mac, compra um lanche e vai embora, né? Bom, mais alguma dica aí pra quem tá se separando e ainda quer salvar o relacionamento? Porque às vezes é verdade que é sempre muito doloroso pra um dos dois, assim. Sempre um sofre mais. Eu acho que os dois sofrem, só que um talvez já tá decidido a sair daquele relacionamento já há um determinado tempo. Então ele já sofreu antes. Isso. Os dois sofrem iguais, né? Que a verdade é a dose, né? Um foi tomando uma gotinha por dia ao longo de 5 anos, 1 ano, 10 anos. Isso. E o outro tomou a pancada de uma vez só. Mas eu acho que os dois têm esse baque, assim, principalmente quando dividem a casa todos os dias. Então um vai ficar na casa, então vai ter as memórias todos os dias. O outro vai ter que recomeçar do zero. Então sempre é muito dolorido essa parte. Mas acho que outra solução muito importante também antes do divórcio é a psicoterapia. Porque é o momento do casal se conhecer, de um conseguir conversar com o outro, tendo um intermediário. Porque às vezes quando a gente tá em casa brigando, um grita, o outro grita mais alto e um sai pra lá e não resolve aquilo. Dentro da terapia a gente é obrigada a escutar o outro, porque tem alguém ali falando, calma, espera, agora é a vez dele falar, olha, como você se sentiu. Vários pontos que em casa a gente não consegue porque tem interrupção de alguém, ou o outro simplesmente sai porque é mais fácil abandonar, né, a discussão. Foge do coisa. Mas já teve gente saindo correndo aqui da sua sala, já? No meio de uma terapia? Não, já quase, mas ainda não.
É difícil, né? Deve ser difícil até pro psicólogo, porque às vezes a pessoa atribui ao psicólogo ali todo aquele trauma ali, daquele momento que passou. E a maioria, né, quando realmente o divórcio se consuma, a maioria, quando aquele que não quer se separar fala, é por isso que a gente separou. Fui lá falar com ela toda. Ela botou pilha, e lembrar que a psicoterapia ela é totalmente imparcial, né? A gente só vai averiguar ali os pontos e trazer, olha, o que tá acontecendo de cá e de cá, só que tem sempre um que acha que tá sempre certo. Discussão é normal no casal? Sim. É normal? Eu acho que são duas pessoas com criações diferentes, ideais diferentes, às vezes religiões diferentes ou algum propósito diferente, que vão escolher viver juntos. Então, quando você tem um filho também, você tem que pegar um pouquinho de um pouquinho de outro e fazer uma coisa que dê certo. Então, vai ter conflitos, sem contar a personalidade, que é muito diferente, né? E isso conta. Às vezes um é muito estressado, você é muito calmo. Então, outro é muito calmo, uma hora estressa, mas vai, melhora. Um também, às vezes, quando tá discutindo, um quer resolver na hora, o outro fala assim, espera a poeira baixar, a gente resolve. Então, assim, esses conflitos sempre vão gerar discussão. É impossível duas pessoas que convivem, não só um casal, mas eu acho que qualquer pessoa que divide ambientes por muito tempo não tenha uma discussão, é muito raro. Dois explosivos juntos, é impossível. Explodem, com certeza. Mas pode ser que dá certo. Depende da maneira também, de como é o grau dessa explosão, ou se explodem sempre pelo mesmo motivo. Ou eu acho que assim, se tem diálogo, quando falta o diálogo, a explosão vai porque não sabe o que outra pessoa não resolve aquilo, né? Eu diria, agora a gente tá numa geração que eu acho impossível a pessoa casar uma vez só. Porque é muito difícil de acertar uma vez só, de primeira. Porque assim, você passa pela experiência de entender o outro, de compreender o outro, e às vezes num próximo relacionamento você consegue ser mais assertivo, né? Saber que horas que dá pra falar, que horas que não dá pra falar. Mas eu acho que talvez, pra acertar de primeira, a pessoa tem que ter morado sozinho já, primeiramente, né? Eu acho também que mudou muita coisa nesse período. Então, por exemplo, antes casava, você era obrigado a permanecer com a pessoa, independente do que acontecesse. Então, perdoava traição, perdoava... engolia todos os sapos, né? Violência dentro de casa, qualquer coisa que acontecesse, você tinha que permanecer ali. A nossa geração, ela tem um a mais de que algo que não está satisfeito, que está me magoando, eu posso me retirar daqui. Porque muitas pessoas morriam infelizes ou desenvolviam doenças porque estavam dentro de uma relação que não fazia bem. Sim. E hoje a gente tem essa opção de fui para um caminho, meu parceiro está indo para o outro, é melhor a gente parar por aqui do que a gente se magoar muito mais. Sim, se espancar ali dentro. Sim, né? Mas também não, lembrando que não é na primeira briga, na primeira coisa que a gente tem que ir embora. A gente tem que ter muita certeza de que é o que eu quero, porque senão fica tudo muito descartável. E fica pior, porque aí você larga na primeira briguinha que tem, aí você entra num próximo relacionamento com aquele si na sua cabeça, pô, parece que eu fui imaturo. Sim. Parece que eu larguei, não era pra ter feito isso. E quando a gente entra, né, sai de um relacionamento e já entra num outro relacionamento, você vem com todos os traumas do anterior e você vai fazendo comparações. Calma, a gente já vai falar sobre isso. Esse foi o Tirando os Pontos, obrigado pela sua participação. Muito obrigada. Saúde, sem papas na língua.